paz do nosso Deus seja sobre a sua vida e a sua casa. Quando conhecemos a Deus, sabendo quem Ele é, a única opção, a única alternativa que temos é de adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso estamos aqui, nesse momento tão importante, apesar de não estarmos presencialmente reunidos. No entanto, estamos nas nossas casas, tendo a oportunidade de elevar a Deus a nossa voz em louvor e adoração por quem Ele é e por tudo o que Ele tem feito a nosso favor. Que seja assim na minha vida e na sua vida por todos os dias, independente das nossas circunstâncias, que estejamos preparados, dispostos a engrandecê-lo, a bendizê-lo, a louvá-lo, porque o Senhor continua sendo o Deus maravilhoso, o Deus excelso, sublime, e Ele não muda jamais. Nessa terceira mensagem, no Salmo 103, eu gostaria de destacar exatamente isso. Peço que você abra a sua Bíblia, se você a tem contigo aí nesse momento, Salmo de número 103, nós leremos os versos 19 ao verso 22. Livro dos Salmos, número 103. Também de adoração ao teu santo nome. Tu és digno de receber todo o louvor do teu povo. E assim, ó Deus, na certeza de que pelas obras do teu Filho temos acesso à tua presença, te oferecemos com sinceridade de coração. Neste momento te pedimos que o Senhor, através da exposição da tua palavra, fale a cada um dos nossos corações, comunicando-nos consolo, paz, segurança e conforto. Bênçãos estas que só o Senhor pode nos oferecer neste momento de tanto tempo de confinamento, de angústia, de aflição, por conta de todos os problemas que estamos atravessando neste momento no Brasil. O Senhor é um Deus em quem depositamos a nossa confiança e a nossa fé. Nossas vidas estão nas tuas mãos, mas jamais queremos perder a convicção de quem é o Senhor em meio a tudo aquilo que estamos atravessando neste momento. Que o Senhor assim, Pai, através da convicção da Tua Palavra, da mensagem que ela tem para nós essa manhã, possa nos conduzir a um espírito de gratidão, de louvor e de adoração, apesar de tudo que estamos vivendo neste momento. Nós oramos por isso e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, a palavra de Deus testifica que toda a raça humana foi totalmente corrompida pelo pecado. Apesar de ter sido corrompida totalmente pelo pecado, a raça humana não perdeu a capacidade de perceber a necessidade de realizar algum bem. Por isso, nós vemos na sociedade pessoas dispostas a amar, interessadas em amar, pessoas interessadas em socorrer aqueles que estão passando por necessidades, pessoas que se dedicam à criação de leis para que haja um mínimo de ordem e de moralidade, de justiça na sociedade hoje, pessoas que se dedicam a produzir a música, literaturas e também pinturas, pessoas que se dedicam à pesquisa relevante na área da ciência e da tecnologia, na prevenção e tratamentos eficazes de doenças e também de enfermidades, bem como no atendimento das necessidades da sociedade através de políticas públicas,
E tudo isso acontece porque, apesar de ter sido totalmente corrompida pelo pecado, o homem ainda tem sinais da imagem de Deus nele. Por isso ele tem, em certo sentido, o interesse pelo bem e também a disposição para realizá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele não é capaz de alcançar a retidão moral e espiritual irrepreensíveis por si só, exatamente porque está corrompido na sua natureza. Por esta razão, governos humanos são frágeis e só oferecem esperanças provisórias. Isso quando não se apresentam terrivelmente perversos no tratamento de direitos fundamentais de indivíduos. O Salmo 103 nos ajuda a transpor a nossa percepção de governos e também de mundo, e nos conduz à realidade do governo de Deus. O único governo capaz de nos oferecer segurança, o único capaz que é legalmente justo e moralmente perfeito. E, portanto, somente o governo de Deus, o governo soberano de Deus, é capaz de nos oferecer segurança e estabilidade, mesmo quando todas as nossas circunstâncias são imprevisivelmente mudadas, trazendo-nos, portanto, diversas dificuldades emocionais, financeiras, familiares, profissionais e etc. O governo de Deus é semelhante a uma rocha que não se abala. É o único governo que nós podemos confiar totalmente. E quando nós afirmamos que Deus é soberano, estamos afirmando que Ele tem o direito e poder absoluto sobre todo o universo criado e sobre todos nós, sobre a minha vida e também sobre a sua vida. O governo de Deus é e sempre será um governo cuja autoridade domina sobre todas as coisas. Afirmamos com isso que Ele tem autoridade suprema e realiza a sua vontade de tal modo que ninguém pode resistir. E tudo isso Ele faz com perfeita retidão moral e legal, como nós lemos nos versos anteriores aqui do Salmo 103. Arthur Pink, um antigo puritano e relevante na história da igreja, diz em um dos seus livros: o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, moldá-lo em qualquer forma que deseja. Ele não está sujeito a nenhuma regra ou lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. Por isso Deus é soberano e a sua autoridade é irresistível. E esse é o testemunho de toda a Escritura a respeito de Deus e também do seu governo, com destaque àquilo que Davi diz no final da sua vida, na oração que está registrada em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e ao verso 13. Davi diz assim, o autor inclusive do Salmo 103, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Nesse mesmo entendimento, Davi, aqui no Salmo 103, apontou para como Deus age a favor de necessidades individuais, versos 1 ao verso 5, como Deus age a favor de necessidades nacionais, versos 6 ao verso 19, destacando basicamente duas coisas. Primeiro, o caráter justo e misericordioso de Deus em todas as suas ações. Segundo, a razão, por isso, de o bendizermos, conforme conferimos no primeiro verso, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, até o último verso, quando ele diz, bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O ponto de Davi é,
Uma vez que nós reconhecemos quem é o Senhor, e também a segurança do seu governo, a justiça do seu governo e a misericórdia do seu governo, a resposta que devemos dar a essa percepção é de bendizer ao Senhor, independente das nossas circunstâncias. E é isso que Davi faz em todo o Salmo 103, convocando a nação de Israel para bendizer ao Senhor, independente das circunstâncias, porque Deus, Ele é legalmente justo e perfeitamente moral. A sua perfeição moral é inquestionável. Portanto, o meu objetivo aqui, ao ler os últimos versos deste salmo, é de chamar a nossa atenção para o governo de Deus no meio das calamidades, como motivo de passarmos por elas com louvor, cientes de que nada está fora dos seus planos. Segundo, por meio de todas elas, precisamos entender que estamos completamente seguros. O Senhor, na sua fidelidade, tem nas suas mãos, sob o seu supremo poder, todos aqueles que temem o seu santo nome. Portanto, estamos completamente seguros, visto, inclusive, que por meio de todas as nossas tribulações, Deus, na sua misericórdia, nos torna mais puros na nossa fé e nos torna mais confiantes nas promessas do Senhor. Quando as nossas seguranças terrenas são tiradas, só nos resta uma certeza: a presença de Deus no meio do seu povo. Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. E é nesse sentido que somos conduzidos por Davi, na leitura do Salmo 103, a confiarmos no seu governo, a confiarmos no seu poder, a confiarmos nas suas promessas, a confiarmos na retidão moral do Senhor. Ele não promete e depois descumpre. Deus não muda jamais. Ele continua sendo quem Ele sempre foi, assim como é testemunhado pelas Sagradas Escrituras. E para compreender esses últimos versos do Salmo 103, versos 19 ao verso 22, eu o dividi aqui basicamente em três partes. O verso 19, vemos aqui uma exposição sobre como é o governo de Deus. Depois, nos últimos versos, Davi faz um chamado ao louvor, versos 20 e 21. Todos os santos anjos devem bendizer ao Senhor. E ele termina no verso 22, fazendo um outro chamado, o terceiro chamado no Salmo 103, o chamado para que todas as obras do Senhor, toda a criação, então possa lhe render graças e bendizer-lhe o nome. Vamos observar o que diz inicialmente no verso 19, onde Davi destaca aqui sobre o governo de Deus. Davi garante que todos percebam na grandeza de Deus o motivo de ser louvado. Olha o que diz o verso 19 mais uma vez: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja que, em primeiro lugar, Davi destaca aqui o local do trono de Deus. Diz Davi que o trono de Deus está nos céus, onde Ele mesmo o estabeleceu. Esse é o fundamento e a segurança de que a bênção será concedida a todos aqueles que temem ao Senhor, inclusive os filhos dos nossos filhos, conforme vimos aqui no verso 17. Deus estabeleceu nos céus o seu trono. Deus é soberano e o seu trono foi estabelecido porque é firme, inabalável. Seu domínio não vacila ou muda. Seu reinado não é como governos humanos, passageiros e frágeis. Nem pode ser alterado pela morte, pela revolução, pela rebelião ou até mesmo por uma nova dinastia. Pelo contrário, o trono de Deus é sempre o mesmo e nada pode abalá-lo ou derrubá-lo. Como diz o salmista no Salmo 113, verso 5: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Onde que está o trono do Senhor? Está nos céus. Qual é o alcance do seu reino? O verso 19 continua dizendo: e o seu reino domina sobre tudo. Os governantes deste mundo nunca governaram o mundo inteiro. Na melhor das hipóteses, governaram partes do mundo. Deus, no entanto, governa o universo inteiro. Tudo está debaixo do seu poder.
e autoridade, toda a natureza e todos os homens, inclusive aqueles que não creem nele, que são rebeldes e blasfemos. Ele conhece todas as coisas. Deus não pode ser surpreendido por qualquer evento nos céus ou na terra. Nada pode ser escondido dele, nem mesmo os mais bem guardados segredos do coração humano. E a natureza dos seus atos está revelada no verso 6. Ele faz justiça e julga. Essa é a natureza do governo de Deus. Quando Davi diz que o trono de Deus está nos céus, ele está aqui dizendo que a autoridade de Deus é inalcançável. A autoridade de Deus, ela é tão distinta que homem algum pode alcançar tamanha estatura. Ao afirmar isso, Davi também está destacando a distinção da autoridade de Deus em relação à autoridade de todos os governantes, de todos os reis, de todos os primeiros ministros no mundo inteiro. Ninguém possui uma autoridade semelhante àquela autoridade que nós encontramos em Deus, porque o seu trono está nas alturas. Também Davi destaca aqui a visão do reino de Deus, quando ele diz que o trono do Senhor está nos céus e que dali ele governa todas as coisas. Davi está destacando qual é a visão, qual é a esfera do poder de Deus em todo o universo. Deus enxerga tudo. Quando nós subimos numa montanha, somos capazes de enxergar o mundo todo. Assim, uma vez que o trono do Senhor está nas alturas, nos céus, Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todos os segredos, tudo que passa na mente, no coração, nas motivações, nas intenções. Nada pode ser escondido da visão de Deus, porque o seu trono está nas alturas. E quando Davi diz que ele domina sobre tudo, ele está aqui indicando a esfera do seu governo. Tudo está debaixo do governo do Senhor. Até mesmo esse momento de pandemia, até mesmo esse momento de calamidade mundial, em particular do nosso país. Tudo está debaixo do governo de Deus. Isso que estamos vivendo neste momento, de maneira alguma, para aqueles que confiam nas Sagradas Escrituras, pode servir de fundamento para acreditar que Deus não está presente, que Deus perdeu o controle da humanidade e que agora o homem entregue a si mesmo está sendo responsabilizado de governar os seus próprios passos. Não, de maneira alguma, o Senhor domina sobre tudo, até mesmo no meio das calamidades. Em seguida, nos versos 20 e verso 21, nós lemos agora um chamado de Davi para que os santos anjos bendigam ao Senhor. Os versos 20 e 21, eles são redundantes, eles estão como frases paralelas, versos paralelos. Davi apenas usou palavras diferentes para se referir ao mesmo assunto. E o seu objetivo foi de dar ênfase, assim como ele fez no verso 1 e no verso 2. Ele repete o que ele diz no verso anterior, no verso posterior, apenas com a motivação, com o propósito, com o objetivo de dar ênfase àquilo que ele quer comunicar. E a ênfase de Davi aqui está muito clara. Verso 21, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Verso 22, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ministros seus. O que Davi destaca aqui a respeito desses anjos? Ele destaca a superioridade desses anjos. Quando ele diz, no verso 20, a parte A, que esses anjos são valorosos em poder. Esta descrição indica basicamente duas coisas. Que esses anjos, eles são eficazes para realizar tudo aquilo para o qual eles foram designados por Deus. Por isso, eles são valorosos em poder. Em outras palavras, esses anjos são poderosos. Segundo, que Deus, ele é tão grande, Deus, ele é tão soberano, que até mesmo os mais poderosos anjos
devem bendizê-lo. Por isso Davi está dizendo aqui no Salmo, no verso 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas obras e lhe obedeceis a palavra. Esses anjos, tão poderosos que são, se rendem ao louvor ao Senhor, por reconhecerem que só há um digno de ser bendito, só há um digno de ser louvado, aquele que está sentado no seu trono nos céus e cujo governo se estende sobre toda a criação. Nesse sentido, Davi destaca a submissão desses anjos, ele destaca a superioridade e agora ele destaca a submissão desses anjos. Esses anjos, eles executam as ordens de Deus e obedecem a sua palavra. Verso 20, a parte B: embora esses anjos sejam poderosos, eles devem obediência a Deus. Algumas autoridades humanas pensam que são grandes demais para obedecerem a Deus. Esses anjos são maiores do que essas autoridades e ainda assim se submetem à palavra de Deus. E qual é o status desses anjos? Davi destaca a sua superioridade, sua submissão, e qual é o status deles? Davi os chama, no verso 21, na parte A, exércitos de Deus. Isso explica a qualidade de serem poderosos, pois para executarem as ordens de Deus, em obediência à sua palavra, eles estão preparados para enfrentarem qualquer batalha, para enfrentarem qualquer dificuldade, para enfrentar significa servos. O que esses anjos valorosos em poder fazem? Eles não apenas obedecem à palavra de Deus. A disposição desses anjos é de servir ao Senhor e não à sua própria vontade. Eles não vivem em função deles mesmos, mas eles vivem em função daquele que está sentado no seu trono e que de lá governa todo o universo. Em síntese, não apenas o povo de Deus na terra, mas todos os seus anjos devem render louvores a Deus, por quem Ele é e por suas maravilhosas obras. Essa é uma convocação de Davi para que os homens e os anjos se unam em louvor a Deus, em gratidão a Deus, lhe rendendo ações de graças. E em último lugar, no verso 22, Davi destaca um terceiro chamado agora para que todas as obras de Deus lhe rendem também graças. Diz o verso 22: bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Enquanto o verso 1 e verso 2 introduzem aqui um apelo para que os homens na terra bendigam a Deus, os versos 20 e 21 introduzem um apelo para que todos os anjos, os santos anjos, façam o mesmo. Agora Davi, no verso 22, apela para que toda a criação faça o mesmo que os homens e os anjos foram convocados para fazer. Este é o mesmo cenário, curiosamente, que nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 7 ao verso 13. No verso 7 ao verso 10, quando Jesus, que é encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, que se aproxima daquele que está sentado no trono e toma da sua mão direita tal livro, naquele momento, nos versos 7 ao verso 10, o que vemos são homens redimidos, os 4 seres viventes representando a criação redimida e os 24 anciãos que rendem louvores ao Cristo, ao Cordeiro Santo de Deus. Depois, na sequência, nos versos 11 e no verso 12, o que nós vemos são as miríades de anjos, os exércitos celestiais, com grande voz,
rendendo louvores ao Cordeiro, o único que foi digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E justamente na sequência, no verso 13 do capítulo 5 de Apocalipse, toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, é encontrada adorando ao Filho de Deus, ao Cordeiro que foi morto e que foi encontrado digno de revelar os decretos eternos e redentivos de Deus na história da humanidade. O que vemos no livro do Apocalipse são homens, anjos e toda criatura rendendo graças ao Senhor, porque todos estão debaixo do seu domínio. Portanto, assim como lemos no Salmo 148, Davi convoca para adoração a Deus, como diz no verso 22, todas as suas obras, ou seja, toda a criação, pois toda a criação está debaixo do seu domínio. E conclui do mesmo modo que começou este salmo: bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Trata-se de um chamado pessoal para reconhecermos o caráter justo e misericordioso de Deus em todas as suas obras, inclusive quando nos encontramos em meio às aflições. Eu quero terminar esta mensagem trazendo uma breve consideração à luz de tudo o que vimos nestas 3 exposições no Salmo 103. O grande desafio da vida cristã não é superar um período de tribulações, mas reconhecer a misericórdia de Deus no meio de todas elas. Esse é o testemunho do Salmo 103. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele nos cura de todas as nossas enfermidades, nos salva da morte eterna, nos coroa com a vida eterna, nos satisfaz até o dia final e renova todas as nossas forças, porque Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Podemos não ter o que queremos, mas recebemos o que não merecíamos. Quando percebemos isso, nenhuma crise financeira, de saúde pública ou luto é capaz de nos impedir de dizermos, onde estivermos, com todo o povo de Deus, com todos os anjos e com todo o restante da criação: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendize o seu santo nome. Vamos orar.